Good evening, everyone. Welcome. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Inglês Corporativo com a Dilceia. Aqui é um programa onde eu ajudo e auxilio e mostro para vocês como vocês podem melhorar, né? Melhorar a comunicação, a falar o inglês mais voltado para o campo profissional. Então, você é secretariado executivo, você é da área corporativa. Vocês vão poder, dessa forma aqui, ver situações específicas para vocês, certo? De uma forma simples, de uma forma possível, 5 vezes mais rápida, e com situações do nosso dia a dia, com o método do 4P, certo? Então, para quem não me conhece, eu sou Dilceia Arseno, e hoje a gente vai estar falando, a gente vai estar comentando, e vamos estar explicando e dando dicas, how to prepare for a job interview in English. Como é que eu me preparo para uma entrevista em inglês? Como será que eu faço isso, né? Quais são os pontos que eu tenho que estar preparado? Um dos pontos principais que nós vamos estar falando hoje, certo? Então, você é profissional da área corporativa, você é profissional do secretariado, já passou por situações, provavelmente, certo, que tiveram que fazer uma entrevista e chegou lá na hora, tem que ser em inglês, ou competirem, passarem por situações que tiveram que serem testados no inglês, né? E é muito comum na nossa área, principalmente a área de secretariado executivo, principalmente na área corporativa, certo? Eu tenho situações e tem alunos que comentaram várias coisas e situações que aconteceram com eles e que deixaram eles bem assim, desconfortáveis na hora de terem que responder algumas perguntas. Então, a gente vai ver algumas, e uma das mais importantes, que é o que todo mundo pergunta, em qualquer entrevista, né? O que é essa entrevista? Quando tu vai para uma entrevista de trabalho, independente se é em inglês ou em português, são coisas que provavelmente Human Resources, né? Que é quem faz toda a parte de seleção de uma empresa, às vezes é da própria empresa, às vezes é uma empresa terceirizada. Mas uma das primeiras perguntas é how do you describe yourself? Né? Como é que eu falo de mim mesmo? Como é que eu me descrevo? Né? How do I describe? Talk about yourself, falando de você. E por mais simples que isso pareça, isso é bem difícil, é bem complicado às vezes, né? Porque às vezes a gente só pensa nas nossas qualidades, mas todos nós temos defeitos e temos qualidades, né? E estamos aprimorando cada um deles todos os dias, né? Então, ninguém é perfeito. Por mais que eu diga, eu não tenho defeito nenhum, I don't have any weaknesses. I do, yes, I have weakness, as I have strengths too, né? Como eu tenho os pontos fortes e os pontos fracos. Todos nós temos todos esses, né? Então, é bem interessante para todos nós prestarmos atenção, porque essas perguntas que nós vamos ver aqui, and how to prepare, é o que a gente vai ver muitas vezes em qualquer entrevista, certo? Então, antes de a gente entrar propriamente no conteúdo dessa aula de hoje, eu queria comentar com vocês. Então, o que eu tenho que fazer? Quais são os dos passos principais, né, que eu preciso fazer? What should I do in order to be prepared for an interview in English or in Portuguese or wherever, right? What do I need to do? I have to, first of all, primeira coisa, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesquisar a empresa onde eu vou ir trabalhar, onde eu estou aplicando para aquele trabalho, para aquela posição. Então, que tipo de empresa é? Eu tenho que conhecer um pouquinho dos valores, the values, da visão, the vision. For me, when I'm in an interview, I'll be able to answer some of their questions. Então, para eu poder responder algumas das perguntas que eles possam fazer para mim referente à empresa em si, ao negócio, né, à indústria. Então, isso é muito, muito importante. E é muito comum, quando tu vai fazer uma seleção numa grande corporação, numa grande empresa, eles perguntarem essas coisas. What do you think of our company? O que vocês acham da nossa empresa, né? Have you heard from our company before? Tu já tinha escutado da nossa empresa. Então, é muito, muito importante estarmos preparados para responder essas perguntas, certo? Então, pessoal,
como é que eu respondo, né? Uma é be prepared, tipo, investigate, né? See the background of the company where you're applying for the position, que você está aplicando para a posição, certo? Be prepared. O que é be prepared? Read your resume, read the position, be on time, certo? Então, ler a posição várias vezes para te entender o que é aquela posição, o que é o job description, o que a descrição desse trabalho envolve, certo? Sempre estar preparado, chegar no horário, sempre programar, se a entrevista é às 8h30, eu vou chegar às 8, né? Ter tudo preparado à noite anterior, levar cópias a mais do teu resume. Então, enquanto mais resumido em muitas posições, o resume é menor. Então, 1 ou 2 páginas no máximo. Então, hoje, especificamente, nós vamos ver o que aqui? Então, hoje a gente vai pegar numa frase, numa expressão, em algo que a gente precisa saber, independente se eu estou fazendo uma entrevista em inglês ou uma entrevista em português. Tell me about yourself, né? Fale de você. Como é que eu falo de você? O que eu digo? Quais perguntas? Como eu respondo isso? E quais perguntas para falar de você que eles podem me fazer em inglês? E como é que eu falo de mim numa entrevista de trabalho? Como eu me descrevo, né? Então, um outro ponto, nós precisamos ser o máximo possível. A gente precisa ser nós mesmos, we need to be ourselves na interview. A gente não pode querer ser alguém que a gente não é. Vamos dizer assim, eu estou indo para uma entrevista e eu sei que eu vou ser testado para o meu inglês. Eu sei que meu inglês é intermediário, é o inglês básico, I'm fluent, sabe? Então, o peixe morre pela boca, né? Muitos dizem, o peixe morre pela boca. Então, tu pode falar uma coisa, escrever alguma coisa no teu resume, tu tem que estar preparado para provar, tu tem que estar preparado para confirmar tudo aquilo que tu escreveu, certo? Então, numa entrevista, pode ser, se está pedindo lá que tu tem um inglês avançado, que tem um inglês fluente, treine muito antes, treine as perguntas, as respostas, todas as possibilidades, porque vai chegar, eu tenho situações de alunos, de pessoas que vieram e disseram assim, eu estava lá e chegou na hora, tinha mais pessoas, eu tive que fazer o teste, pediram para eu falar sobre isso em inglês, para testar o meu inglês. E na frente de todos os outros candidatos, né? Pode ter situações assim, às vezes pode ser com um grupo de diretores, às vezes pode ser com um grupo de candidatos, às vezes pode ser com Human Resource, the Director, the Manager, certo? Então, a gente precisa estar preparado. Então, se eu não tenho inglês fluente, eu digo que eu tenho inglês intermediário. And I can answer questions, I can make questions, I can communicate, but be sincere, sejam sinceros com aquilo que vocês vão colocar ali. Porque a pior coisa é que tu é alguma coisa, chega lá e faz um teste e não passa, certo? Então, sejam vocês. E o mais importante, como eu disse várias vezes, né? O mais importante, the most important thing is for us to be ourselves, para a gente ser nós mesmos, nas entrevistas, num trabalho, numa posição, independente, como eu falei muitas vezes, se eu estou lidando com o presidente de uma empresa, ou com a pessoa que trabalha na minha casa, we need to be ourselves. Be like what you see is what you get, né? O que você vê é o que você vai levar. Não tem aquelas coisas, vamos fazer bonitinho aqui, mas lá por trás, certo? Não, we have to be ourselves, with our weaknesses, with our strength, né? Com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, certo? Porque ninguém é perfeito o tempo inteiro. Então, vamos lá. Are you ready? Are you guys ready to start tonight? Are you ready to be able to answer these famous questions in the job interview? That's how describe yourself, né? Talk about yourself. Fale de você. Me descreva, né? Como é que você se vê? Então, a gente vai para algumas das perguntas que são muito usadas, certo, pessoal? E vamos, de verdade, essas aulas, pessoal, é para a gente realmente
começar aos pouquinhos aprimorando o nosso inglês, né? Não vai ser da noite para o dia, não vai ser de hoje para amanhã, mas quanto mais vocês emergirem na língua diariamente, mais próximo eu vou ficar, certo? E vocês querem, 2021 está aqui, né? Quem não quer crescer profissionalmente, quem não quer alcançar aquela posição, ou aplicar um trabalho, uma posição internacional, mesmo uma posição na minha empresa com o inglês, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um pouquinho. Então, pessoal, job interview, né? Eu vou fazer aqui pra gente... Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Então, eu vou começar aqui. Então, one of the most common questions in a job interview is, tell me about yourself, right? Tell me about yourself. As you can see, I have several questions here to talk about yourselves. E a gente vai falar de várias aqui. Então, não sei se a gente vai conseguir ver todas, mas a gente vai ver o máximo que a gente conseguir. Então, tell me about yourself. Fale de você. Então, como é que eu posso ser questionado sobre isso? Quais são as perguntas que podem vir com relação a isso, né? Vai ser, what are your strengths and your weaknesses? What are your short and long-term goals, né? O que é isso, José? What are your strengths, né? Quais são as tuas... os teus pontos fortes, weaknesses, quais são os teus pontos fracos? What are your short and long-term goals? Quais são os teus objetivos de curto prazo, os teus objetivos de longo prazo, certo? Então, voltando aqui, deixa eu só voltar um pouquinho para minha tela. Então, short, né? Short, I am short, eu sou baixinha. Então, short também pode ser curto ou baixo, né? Então, short goals, né? Então, quais são os meus goals short, né? Por quanto tempo? Se eu quero daqui a um ano, onde eu me vejo? E o long term goals, né? É daqui a 5 anos, onde eu me vejo daqui a 5 anos? Então, short é curto, long é como se fosse longo, de mais tempo. Weaknesses and strengths, né? Então, weaknesses são os meus pontos fracos, e strengths são os meus pontos fortes, certo? Tudo bem até aí? Daí eu tenho, né? What do you want to be doing 5 years from now? Então, o que você se vê fazendo? O que você quer fazer 5 anos de agora em diante, né? 5 anos daqui para frente. Então, se eu estou em 2021, o que tu quer estar fazendo em 2026, por exemplo, né? What do you want to be doing in 5 years, in 2026, as an example? O que tu quer fazer daqui a 5 anos? Daí, uma das outras questões, a gente vai voltar para essas questões depois, tá, pessoal? Porque a gente vai responder algumas aqui para vocês terem exemplos. Porque a gente vai falar hoje somente de tell me about yourself, fale de você. Porque são perguntas que englobam muitas coisas quando tu estás falando de uma entrevista de trabalho, correto? Então, tem muitas formas e várias maneiras de eu fazer essa mesma pergunta na hora da entrevista. Então, a gente tem que estar preparado de várias formas para responder essas perguntas de diferentes maneiras e como ela é feita para nós, certo? Então, what do you want to do? What do you want to be doing 5 years from now? O que você se vê fazendo, o que você quer fazer, né? 5 anos daqui para frente. Aqui tem outra, né? If you could change one thing about your personality, what would it be? Se você pudesse mudar uma coisa, né? Da tua personalidade, what it would be? Deixa eu só botar uma proteção aqui. O que seria, né? If you could change one thing, se você pudesse mudar uma coisinha sobre a tua personalidade, né? What would it be? O que isso mudaria? O que isso seria? Então, what does success and failure mean to you? O que o sucesso e o fracasso significa para você, né? O que o sucesso e o fracasso significam para você? E se vocês verem, se vocês perceberem essas perguntas, de certa forma,
está falando indiretamente para você falar de você mesmo, mas de formas indiretas, certo? Fazendo perguntas específicas. E a gente tem que estar muito atentos em como responder essas perguntas. Daí uma outra pergunta, are you an organized person? Você é uma pessoa organizada, né? Are you an organized person? Outra pergunta, né? Do you manage? Ops, só um pouquinho, pessoal. Aqui. Do you manage your time well? Né? Você trabalha com o seu tempo bem, né? Você consegue organizar o seu tempo de forma produtiva. How do you handle change and challenges? Então, como é que você lida, né? Como é que você trabalha as mudanças e os desafios? Changes and challenges, ok? How do you make important decisions? Como você faz ou toma importantes decisões importantes? Do you work well under pressure? Você trabalha bem, né? Sobre pressão. Como é que é você trabalhar sob pressão? Como você lida com isso, né? Why? One question, a very important question that a lot of people ask. Why do you want this job? Por que você quer esse trabalho? Why do you want this position? Se eu estou procurando, se eu estou subindo de cargo na minha empresa, né? Why do I want this position? Por que eu quero essa posição? Daí outra, né? What do you know about our company? A very important one. Que eu tinha falado lá no início, né? O que você sabe? O que vocês conhecem? O que tu conhece da minha empresa, né? O que você escutou? What have you heard? What have you learned? Né? O que tu aprendeu da minha empresa? How would your supervisor describe you? Então, muitas vezes, né, quando a gente está fazendo uma entrevista, eles querem saber do teu background. O que é o background? O trabalho onde tu já passou, as empresas que tu já trabalhou. Então, se eles fossem, muitas vezes eles pedem referências, correto? Então, ele está te perguntando aqui, como o teu supervisor, o teu gerente, o teu diretor te descreveria? O que eles falariam de você se eu ligasse hoje? Seria como se fosse uma pergunta assim. And aí, another very important question. If I'm applying for a job and I'm still employed to another company, I'm still an employee of another company, né? Se eu estou aplicando, se eu estou procurando, se eu estou indo para uma entrevista com uma empresa, mas eu ainda estou trabalhando, né? Ainda tem um trabalho, eles podem perguntar por que você quer sair do seu trabalho atual. Então, why are you leaving your current position? Né? Por que você está saindo dessa posição? Why are you leaving your job? Why do you want to leave your job? So those are very important questions that people ask all the time in job interviews. Certo? Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma pergunta. Tudo certinho aí, pessoal? Any questions? Estão quietinhos? Então, vamos voltar lá e vamos responder algumas dessas questões. Como a gente responde? Como eu vejo tudo isso? Ok? Então, just one sec. Então, tell me about yourself. What are your strengths and what are your weaknesses, né? Então, o que eu posso falar aqui? Eu posso dizer, I am a very responsible and creative person, né? Eu posso dizer, eu sou uma pessoa muito responsável e criativa, né? I love learn. I like to learn new things, né? I'm very organized and reliable. Vamos ver. Aqui, como é que a gente está? Vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu aumentar aqui. Então, what are your strengths and what are your weaknesses, né? Então, quais são as tuas
Então, I'm very responsible. Ou I'm a responsible person. Posso dizer também, I'm a responsible person. I'm a responsible and a creative person, né? I'm a responsible and a creative person. Sou uma pessoa responsável, uma pessoa criativa, certo? I like to learn new things. Eu gosto de aprender novas coisas. I'm very organized and reliable. Aqui é por causa dos espaços, tá, gente? Reliable. Então, aqui, I'm a very organized person, né? Eu, ao invés de botar very, eu posso botar só organize aqui. Então, vamos desmembrar essas frases, certo? Como é que eu faço isso? Vamos entender a estrutura dessa frase agora. Então, aqui eu tenho, what are your strengths and your weaknesses? Então, what? O que é o what, pessoal? É o que, né? E só relembrando, quando nós estamos estudando inglês, a gente não estuda inglês traduzindo palavra por palavra. A gente estuda inglês aprendendo o padrão, entendendo o contexto, porque pode ser que algumas vezes faça sentido tu traduzir palavra por palavra, tu ver palavra por palavra, e outras vezes não vai fazer sentido. Então, vai fazer um nó na cabeça de vocês. E também, se querer aprender muitas coisas ao mesmo tempo, também vai fazer um nó. Então, a gente tem que aprender aos pouquinhos. É um processo que eu sempre falo, certo? E não tem varinha mágica, não tem. Se vocês forem atrás desses que digam, em 6 meses, em 3 meses, em 4 meses, em 1 ano, tu vai falar inglês. Cada pessoa é uma pessoa individual. Cada um... Deixa eu só parar aqui de falar um pouquinho. Cada pessoa, cada indivíduo, né, tem as suas próprias limitações, tem as suas próprias motivações. Então, uns podem ser que sim consiga falar, I can learn English like in 6 months, others can learn English in a year, others in 4 years, and 3 years. It's gonna depend. So, there is não tem, sabe, pessoal, aquela promessa, aquela varinha mágica, aquela porção mágica que eu vou tomar e agora, uau, eu sou fluente em inglês. There is not such a thing, não existe. Então, as pessoas que falam que isso é possível, e eu sei de pessoas também, é impossível, gente. Eu tenho anos, eu tenho mais de, vamos dizer assim, mais de 20 anos de experiência, certo? Falando inglês. Então, eu estou há mais de 20 anos falando inglês. E não foi num ano que eu fiquei fluente, certo? Eu até comentei um pouco da minha história ontem de manhã, ontem na nossa live do meio-dia e 37. Então, não existe isso. A gente tem que fazer aos poucos, internalizar as coisas, não tentar entender tudo, não tentar traduzir palavra por palavra, porque às vezes não é uma palavra, às vezes é uma expressão, certo? Então, eu tenho que ter isso como uma expressão, muitas vezes, como são os phrasal verbs. Então, a gente tem que entender a estrutura. Por isso que eu digo para vocês escutarem muito, lerem muito, porque quando vocês escutem e leem, vocês vão percebendo as estruturas, os padrões, vai ser muito mais simples. Não digo mais fácil, mas mais simples, ok? Então, aqui, what are your strengths and weaknesses? So, what? Quando eu falo what, aqui eu estou fazendo uma pergunta, correto, pessoal? Por isso, qual é o verbo dessa frase? O verbo dessa frase é aqui, o are, certo? É o verbo to be. Por que é o verbo to be? Are, porque eu estou falando, né, no plural. Então, what are your strengths? Eu estou falando das tuas dificuldades, das tuas... dos teus pontos fortes e dos teus pontos fracos, são dos teus. Your, né? Teu, seu. Então, what are your strengths and your weaknesses? Né? Quais são os teus pontos fracos e os teus pontos fortes? What quer dizer o que, certo? Como eu vou responder isso? Se eu estou falando de ti, your, what's your name, né? Qual é o seu nome? Eu vou dizer, I am, né? Eu vou dizer, I am a responsible and a creative person. Então, eu sou uma pessoa responsável, uma pessoa criativa, né? E por que eu coloquei o way here? Porque é uma pessoa. Então, se fosse aqui, por exemplo, se fosse apple, I am an apple. Of course, I'm not an apple, right? I'm attractive.
I am attractive person. Eu coloquei, vocês perceberam que aqui eu coloquei um and. Por quê? Aqui, also, só para vocês saberem, eu posso dizer I, eu posso dizer a. Então, I'm a responsible and a creative person. And a creative. Pode ser o a ou o a forma como eu falo esse a. E por que é um a aqui? Porque eu tenho uma consoante aqui, certo, pessoal? Eu tenho uma consoante. Então, vai ser sempre o a ou o an. Quando eu vou usar o an, I'm an attractive person. An attractive. Vocês viram que eu emendei aqui quando eu falei an attractive, né? I'm an attractive person. Então, vai ser um N porque eu comecei essa palavra com uma vogal. Então, é o N aqui, A-N. Eles querem dizer a mesma coisa. Eu vou botar o N quando eu começar com uma vogal, e eu vou colocar o A quando eu começar com uma consoante, certo? Então, I am, aqui eu estou usando o verbo to be outra vez, mas eu estou usando no verbo I, que é eu, né? Eu estou falando de mim, eu. I am a responsible and a creative person. I like, aqui qual é o verbo? O verbo de gostar, né? I like bananas, I like apples, I like to run, I like to study, I like to work, I like to sing, I like to learn, I like English, right? Então, I like to learn English. Então, I like, eu posso dizer I like de diferentes formas. Então, I like movies, I like you, I like to run, I like to write, I like to learn English, right? I like your house. Então, eu gosto da tua casa. Então, I like. I like quer dizer eu gosto. Sempre que eu quiser expressar eu gosto, eu posso colocar I like, certo? Então, I'm a responsible and creative person. I like, o que eu gosto aqui? I like to learn new things, né? Eu gosto de aprender. O que é learn? Aprender, certo? Então, aqui eu já até usei uma aqui que eu nem tinha percebido. Então, I like to learn English. I like to learn new things. I like to learn Spanish. I like, eu gosto de alguma coisa. E eu posso colocar um verbo depois, eu posso colocar um nome direto. Então, I like movies, eu gosto de filmes. I like you, eu gosto de você, né? Aqui eu estou usando verbos. Ó. I like to run. I like to write. Eu gosto de correr. Eu gosto de escrever. I like your house. Então, eu gosto da tua casa, né? Correto? Então, I like to alguma coisa. Correto? Um exercício para vocês fazerem enquanto a gente faz a aula. And I'm organized and reliable. I'm organized and reliable. Então, eu sou uma pessoa organizada. E eu sou... O que é reliable? Alguém sabe o que é reliable? Uma pessoa confiante, uma pessoa que tu possa confiar, né? De confiança. Certo? Uma pessoa de confiança, uma pessoa que eu realmente possa contar, sabe? Que eu posso confiar. Então, I'm a reliable person. I'm a responsible person. Como é que eu falo da minha... how do I talk about my weaknesses, né? Como é que eu falo das meus pontos fracos, né? Que às vezes as pessoas têm dificuldade em falar dos pontos fracos dela. E muitas vezes é uma coisa que vem muito comum nas entrevistas, né? Então, aqui a gente falou, nós comentamos, a gente falou dos strengths, né? Das nossas pontos fortes. Como é que a gente fala dos nossos pontos fracos? E quando a gente fala dos nossos pontos fracos, uma das coisas que a gente tem que estar muito atento, a gente pode falar dos pontos fracos, mas dizer o que tu já estás fazendo para melhorar, para que esses pontos fracos sejam, tipo, todos nós temos pontos fracos. A gente não é perfeito, mas a gente está fazendo todos os dias algo para que isso não se torne
para que isso seja amenizado, né? If I'm very anxious, né? Se eu sou muito ansioso, o que eu estou fazendo para melhorar isso, né? If I'm shy, o que eu estou fazendo para melhorar isso? If I lose my temper very easily, né? Se eu perco meu temperamento muito rapidamente, o que eu estou fazendo? Então, mesmo que a gente fale dos nossos pontos fracos, mesmo que a gente comente isso, nós precisamos logo em seguida enfatizar como é que eu lido com isso, como é que eu faço para isso melhorar, certo? Então, vamos dizer, I am, ok? Vou falar de mim agora. I am a shy person. O que é shy? I'm a shy person, né? O que é shy? Shy é uma pessoa tímida. I have trouble speaking in public, né? I have trouble speaking in public. I don't feel confident speaking in public. Então, I have trouble speaking in public. Então, eu tenho dificuldade de falar para um monte de pessoas, né? And I'm a shy person. A lot of people think I'm not shy. Muitas pessoas acham que eu não sou tímida. But I am very, very shy. Então, but eu posso dizer aqui, I'm shy, but, né? But I'm working on it. Let's say if you are applying for a sales position. Vamos dizer que vocês estejam aplicando para uma vaga de vendedor, seja de vendedor ou de gerente de vendas, não sei. E se tu é uma pessoa tímida, um vendedor não pode ser tímido, correto? Então, como é que tu supera isso? O que tu faz para superar isso? Então, uma das coisas que eu já saí daqui um pouquinho de novo. Então, como eu supero isso? If I'm a shy person and I'm applying for a job position in a sales position in a company, how do I improve this? What I'm going to say? I cannot be shy and be on sales. Eu não posso ser tímida e estar em vendas, correto? Como é que eu me saio daí? Como é que eu, né? Então, uma das características, quando a gente tem, when we have quando a gente tem um ponto fraco, o que a gente tem que fazer? Eu falo meu ponto fraco, mas logo em seguida eu digo o que eu estou fazendo para amenizar esse ponto fraco, ok? Mas seja sincero, seja vocês mesmos. Então, I'm shy, but I'm working on it. I'm the first to greet people in my company. Então, eu sou tímido, né? Or to greet a new client. Eu sou tímido, mas eu estou trabalhando nisso. Por exemplo, né? I'm the first one to go greet a client. Eu sou a primeira ou o primeiro a ir recepcionar um cliente, mesmo sendo tímido. Certo? Eu não me escondo, eu não fico atrás. Então, como a gente supera um desafio, como nós superamos algo que a gente tem medo, né? Como eu faço isso? Enfrentando. Então, how do I improve something in our lives? Is doing this over and over and over and over again. Like, how do you learn how to drive? Como é que vocês se tornaram motoristas, né? Se vocês dirigem, motoristas, os bons motoristas. Acontece, quanto mais vocês dirigem, melhores vocês ficam. Até que é automático, que vocês dirigem sem nem pensar, trocam marcha, se é um carro manual, trocam, voam, né? E é automático, vocês não pensam mais. Então, é a mesma coisa com qualquer coisa. Se eu estou aprendendo inglês, vai ser a mesma forma, sabe? Vai ser automático, vai ter que treinar. Se eu estou querendo superar, não superar, porque nossas weaknesses a gente pode melhorar, mas vai ficar dentro de nós, de certa forma, né? A gente tenta melhorar, we are going to improve, but it's always there, right? Your essence, is what is in you, is what makes you. Então, a gente trabalha nisso, a gente quer melhorar. Então, a gente vai fazer isso, eu vou fazer aquilo que me assusta, eu vou fazer aquilo que eu tenho medo. É só assim a gente vai
superar os nossos medos e superar our weaknesses, né? Superar as nossas fraquezas. Então, if I'm shy, I'm gonna go greet a new client. Eu vou ir lá e vou ser a primeira a recepcionar um cliente. If I'm afraid to speak English, né? Se eu tô com medo de falar inglês, o que eu faço? I'm gonna be the first one to greet a new client. I'm gonna be the first one to talk in English. Se eu tenho telefonema em inglês, eu vou ser a primeira a tentar responder, a atender esse telefonema em inglês. Por quê? Porque eu vou estar enfrentando os meus medos. E o que acontece muitas vezes? Às vezes, a pessoa, você até tem o inglês básico, o inglês intermediário, mas na hora de falar você trava, correto? Você trava porque isso aconteceu comigo, gente. Aconteceu comigo. Isso é tudo medo. Às vezes pode ser um bloqueio da infância, às vezes pode ser algum trauma de algum professor lá atrás, né? Então, tem muitas coisas no nosso inconsciente que ficaram gravadas. Eu tenho uma história que eu contei numa das aulas, que eu até vou repetir uma dessas aulas, eu acho que essas semanas eu vou fazer, a gente vai ver ela de novo, que conta a história do elefante, né? O elefante ficou sem a mãe, eu acho que foi, eu tenho que lembrar bem da história, mas ele foi condicionado a ficar amarrado pelo pé o tempo inteiro com uma corda desde pequeno, desde bebê. E ele foi crescendo, você sabe o tamanho de um elefante, né? Ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que ele se tornou adulto. E o que acontece? De tanto ele tentar tirar aquela corda do pé para se soltar quando ele era bebê, ele não conseguiu, porque a corda era mais forte que ele cansou e ele desistiu. Então, ele foi crescendo condicionado, mentalmente condicionado, que ele não conseguiria sair dali, que ele estava amarrado, que ele não conseguiria sair. Então, o que aconteceu? Ele cresceu e mesmo estando adulto agora e tendo a força suficiente para arrebentar aquela corda, ele nem tentava. Porque inconscientemente ele não poderia fazer isso. Inconscientemente, ele acreditava que ele não era capaz. Então, muitas vezes acontece conosco isso, né? A gente acredita que a gente não vai ser capaz de falar inglês, a gente acredita que a gente não vai ser capaz de superar essa fraqueza, ou our weaknesses, né? Or I'm not going to be able to get over this challenge, os nossos desafios. Então, isso é para a gente ver que sim, é possível, mas a gente precisa fazer o quê? Enfrentá-los. Então, se o meu desafio, my challenge is to speak English in an interview, as an example, I'm going to train, I'm going to practice, I'm going to answer these questions over and over again. Então, if my challenge is being shy, what I'm doing to overcome this weakness or to improve, né? To get a little bit better. I'm going to talk to more people, I'm going to be the first one. Eu vou falar com mais pessoas, né? Se essa é uma das minhas fraquezas, o que eu estou fazendo para melhorar, né? Eu vou falar com mais pessoas, eu vou ser a primeira a recepcionar os clientes na minha empresa. Se o inglês é uma das minhas fraquezas, que eu tenho medo, eu vou enfrentar esse medo, eu vou falar mais. E não importa se eu esteja falando errado, eu vou falar. O importante é a gente falar. Quando a gente fala, a gente escuta a nossa própria voz, e a gente vê como ela soa, né? E a gente acaba realmente percebendo os nossos erros, e daí tu vai aprimorando um passinho de cada vez, certo? Então, deixa eu voltar aqui para nossas perguntas. Então, I'm a shy person, but I'm working on it, sabe? Daí vocês falam qual é a weakness, and I have trouble, e falam o que vocês estão fazendo para melhorar isso. Depois, I have trouble speaking in public. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho dificuldade de falar em público. O que eu estou fazendo? I'm going to do a training, né, to speak in public. I'm going to speak to many more people. I'm going to, every time there's a presentation in my company, I'm going to be the first one to say, can I do it? Why I'm doing this? Então, está acontecendo, se eu tenho problemas de falar em público, o que eu estou fazendo para melhorar isso, né? Eu vou falar com mais pessoas, eu vou ser a primeira a me candidatar na minha empresa para fazer uma apresentação, né? Eu vou contratar alguém, eu vou fazer um curso de public speaking, né? De falar ao público. Então, tudo isso
a gente vai aprimorando dia após dia, certo? Daí aqui, quando a gente fala, né? What are your short and long-term goals? What are your short and long-term goals? O que é isso? Short, como eu disse, é curto, então quais são os teus objetivos a curto prazo e teus objetivos a longo prazo? Então, quais são os teus objetivos? Então, what are yours? A mesma coisa que aqui, gente. Vocês perceberam a mesma estrutura. What are your short and long-term goals, né? Então, quais são os teus short or long, pode ser pergunta, teus objetivos, certo? Então, I'm finishing my school this year and I wanna be... daí vocês podem falar o que vocês pretendem estar fazendo, se é trabalhando assim, I wanna be an executive secretary, I wanna be in sales, I'm gonna be a great salesperson, I wanna grow to be the best I can be in my profession, né? Eu posso falar várias coisas, pode dizer, se eu tô vendo, quero ser, tô me formando agora, daqui a 5 anos eu quero ser uma secretária executiva de sucesso, eu quero crescer profissionalmente, eu quero crescer com a empresa com a qual eu vou estar trabalhando, né? Se eu estou em vendas, eu quero ser um gerente de vendas, eu estou me formando. Então, tem várias formas de eu responder isso, correto? Deixa eu voltar aqui. Daí eu tenho, né? Daí é quase long term, é quase igual a essa pergunta. Eu posso fazer a pergunta, a pessoa pode te fazer a pergunta, what are your long term goals? Ou ela pode te fazer a pergunta, what do you want to be doing 5 years from now? O que você quer estar fazendo 5 anos a partir de agora, né? 5 anos de agora em diante. Então, pode ser a mesma pergunta, como se fosse o long terms, right? Então, long terms é o mesmo que 5 years from now. Então, é 5 anos daqui para frente, long terms é a longa distância. Então, 6 meses é short term. Então, 6 meses é prazo curto. 5 anos é um prazo longo, certo? Então, what do you want to be doing 5 years from now? O que você quer estar fazendo 5 anos, né? Daqui a 5 anos. Então, outra vez, ó. What do you... Então, aqui eu estou usando o verbo want, certo? Como é que eu faço perguntas com o verbo want? Eu coloco do na frente, certo? Então, what, que é o que de novo. Do you want? Então, you, você. What do you want to be doing? Estar fazendo. Então, aqui é o verbo to be, o verbo fazer, né? Então, what do you want to be doing 5 years from now? Então, que você quer, né, fazer, estar fazendo 5 anos daqui para frente. E daí, uma outra pergunta que a gente faz, né? Essa aqui é bem tricky, né? Vamos botar aqui. Essa aqui é bem tricky. If you could change one thing about your personality, what would it be? Então, se você pudesse mudar uma coisa... Ups, desculpa. Aqui eu apaguei. Eu fui fazer uma coisa e apaguei. Se você pudesse mudar uma coisa na sua personalidade, qual seria isso, né? O que seria isso? Então, if you could change one thing about your personality, what would it be? Então, se que eu já falei isso em algumas outras aulas, with é uma condição, né? Então, se isso acontecer, eu faço isso. Se isso não acontecer, eu faço aquilo. Então, é o se, né? If you could. O could é um modal verb, né? Então, if you could, se você pudesse mudar, change é mudança, né? I like change, I like to be challenged, né? Eu gosto de mudanças, eu gosto de ser desafiada. Então, if you could change one thing, se você pudesse mudar uma coisa, one thing about your personality, sua personalidade, what would it be? Né? O que seria isso? O que vocês mudariam?
eu poderia dizer, né? I think I'm very calm. Eu acho que eu sou muito calma, sabe, pessoal? Então, eu queria ser mais direta, assim, dizer, explodir, falar as coisas para as pessoas. Mas eu não consigo ser assim. Eu sou very patient, eu tenho uma paciência enorme. Então, eu queria ser, essa seria uma das coisas, eu queria poder me expressar diretamente, sem pensar, muitas vezes, without thinking, né? About what the other people are gonna think. Então, sometimes I think too much of other people. I don't wanna hurt them. Eu não quero machucá-los. Eu não quero, sabe? Então, I end up not telling everything or not saying what I think should be said. Or I'm very calm, I don't lose my patience. Eu sou super calma, eu não perco a minha paciência. Então, isso eu queria ser um pouquinho diferente. Agora, falem para mim o que vocês gostariam de mudar, né? E se eu pudesse mudar, I'd like to be more outgoing, né? Not as shy as I am. Gostaria de ser assim mais impulsiva e fala com todo mundo e faz isso. Não, eu sou super contida, eu sou super I'm shy, né? Eu sou muito tímida, assim, para quem me conhece pode pensar que não, mas eu sou. Então, quais são essas personalidades? O que que eu quero mudar? O que que eu mudaria, né? If I could change one thing about my personality, what it would be, né? O que que isso seria? Qual seria essa qualidade? O que que eu faria aí? Certo? A gente tem várias outras perguntas para cobrir nesse assunto, que é muito amplo, e eu acho que pode ajudar muito, muito, muito vocês. Então, a gente vai ter uma outra aula na quinta-feira, e a gente vai continuar explorando esse mundo das entrevistas, outras formas de responder essas perguntas. Eu sei que muitas pessoas agora em 2021, sabe, querem crescer profissionalmente, como é que eu faço isso? E principalmente com inglês, querem se preparar para a entrevista. Eu sei que muitos dos meus alunos é o sonho deles, alguns já fizeram entrevistas em inglês e tiveram dificuldades. Então, vamos trabalhar isso, vamos fazer a parte 2 dessa aula na quinta-feira, vamos continuar com essas perguntas. E só lembrando todos vocês, para quem está aqui comigo ainda, que a gente está tendo aulas todos os dias até o final do mês, às 12h37. E essa semana, já na quinta-feira, eu vou ter uma convidada super especial, que eu vou colocar hoje à noite. Semana que vem, a gente vai ter convidado quase todos os dias, além das nossas aulas noturnas. E eu provavelmente vou começar com nossas aulas de pronúncia na segunda noite. Então, pessoal, se preparem, tem muita coisa boa chegando. Participem, a gente vai estar... vai ter uma semana inteira de imersão do inglês para secretariado, imersão do inglês para profissionais do corporativo, que vai do dia 25 ao dia 30, vai ter sorteios para vaga do curso de secretárias fluentes, vai ter certificado. Então, convidem todos os colegas que possam estar interessados, que querem realmente, que estão comprometidos consigo mesmo para crescer profissionalmente, que estão comprometidos a desenvolver de uma vez por todas o inglês, né? E não somente o inglês, porque eu trago nas nossas aulas toda a experiência, não somente do inglês, que são mais de 16 anos, né? Mas toda a experiência do mais de 20 anos, mas toda a experiência do corporativo, de negócios internacionais ligados ao inglês. Certo? Então vai ser um evento muito show, muito top mesmo. Convidem todos os amigos para participar. Não percam nossas aulas à noite. Façam aí os comentários, né? E aqui, para quem não participa e não está ainda no nosso canal do Telegram, é coisa que eu coloquei no YouTube, né, gente? Aqui está o nosso canal do Telegram, né? Dulceia Arseno, Inglês Corporativo. Participem lá. Todas as dicas, tudo está lá. Quem está aí no Telegram, gente, eu não consigo compartilhar aí, então venho aqui para o YouTube. E quem quiser participar do nosso grupo de conversação que a gente tem, onde a gente dá dicas, a gente conversa, a gente treina a nossa pronúncia. É aí o WhatsApp, manda uma mensagem, eu incluo vocês no grupo, e a gente vai começar, de uma vez por todas, deslanchar o inglês em 2021, principalmente o inglês corporativo, aquele que tu precisa para o teu dia a dia, no teu escritório, no teu ambiente de trabalho, né? Na tua profissão,
principalmente nós, o secretariado executivo, nós que estamos aí no corporativo, certo? Então, pessoal, it was a pleasure being with you here tonight. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente se vê na quinta-feira à noite, aqui no Inglês Corporativo com a Dilceia, e todos os dias até o final do mês, no meio-dia e 37, com Lunchtime with English, ok? 1, 2, 3, 7. Vejo vocês amanhã ao meio-dia, compartilhe com todos que podem estar interessados e querem aprimorar o seu inglês, e a gente continua aí. Eu quero compartilhar o máximo que eu conseguir com vocês, realmente ensinar e mostrar o caminho, como eu cheguei lá e como meus alunos estão chegando lá, certo? Um beijo, have a great, great night. See you all tomorrow at noon, okay? See you all, guys. Bye!